Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre literatura, sobre uma obra específica. Com certeza vocês já ouviram falar muito a respeito da Divina Comédia, de Dante Alighieri. A Divina Comédia é composta por 3 livros. O Inferno, que é o que nós vamos conhecer hoje, o Purgatório e o Paraíso. E o objetivo desse vídeo não é dar uma aula sobre, fazer uma resenha sobre. Vamos fazer alguns comentários no começo, mas o momento principal é em que eu quero trazer trechos da obra, porque o objetivo é divulgar a literatura. E comentário nenhum supera a obra literária comentada, quando esta obra é boa, que é o caso da Divina Comédia. Eu separei alguns trechos, alguns versos, algumas estrofes em que eu identifiquei o humor. Nós podemos fazer várias espécies de recorte mitológico, pensando na cosmologia de Dante, no cristianismo, nos pecados, nas penas, etc. Na política, como que o que está acontecendo no mundo real, Dante comenta e transfere, coloca no inferno vários agentes políticos daquela época, papas, reis, etc. Mas eu fiz um recorte baseado no humor. Qual é o argumento da história, do texto? O argumento é o seguinte. Dante Alighieri, que é, além de autor, também o personagem, o protagonista da Divina Comédia, ele nasceu na região onde hoje é a Itália. Ele é de Florença, na Itália, em 1265. Em 1300, que é o ano em que a história acontece, Dante tem 35 anos. E isso tem a ver com os primeiros versos da Divina Comédia, que em seguida nós vamos conhecer. Com 35 anos de idade, Dante se vê perdido numa selva escura, acossado por 3 feras. Uma onça, um leão e uma loba. Sozinho, perdido, com feras no seu encalço, Dante é socorrido por Virgílio, que ele toma como mestre. Porque Dante se insere, portanto, numa tradição literária, e Virgílio é o autor da Eneida. Então, Virgílio, que vem em socorro de Dante a pedido de Beatriz, vai conduzir Dante através de uma jornada pelo inferno e pelo purgatório. No paraíso, será a própria Beatriz, que foi o objeto de amor, de paixão de Dante, é quem irá conduzi-lo. Certo? Então, este é o argumento. No inferno, Dante e Virgílio percorrerão os 9 círculos do inferno, até chegarem no finalzinho e passarem para o purgatório. Mas antes de nós aprofundarmos mais os nossos estudos a respeito do inferno de Dante, vamos pensar um pouquinho em por que é que nós lemos a Divina Comédia. Porque a Divina Comédia é o quê? É um clássico da literatura. Mas o que é um clássico? Bem, um clássico, se nós pensamos naquilo que diz Ítalo Calvino, o escritor italiano também, é um livro que nunca termina de dizer aquilo que tem a dizer. E por isso nós estamos sempre relendo o clássico. O clássico ele não se esgota em uma leitura, em 2, em 3, em 1000. Tanto é que nós temos bibliotecas e mais bibliotecas de obras a respeito da Divina Comédia, a respeito de Dom Quixote, a respeito da obra de Shakespeare e assim por diante, porque são os clássicos. A Divina Comédia é um texto que tem 700 anos e que nós continuamos lendo. Quantas outras obras não se produziram nestes séculos e já foram esquecidas? Mas a Divina Comédia não é esquecida.
E ela continua sendo inspiração para outras obras. Por exemplo, quem de vocês já conhece o conto Aleph, do Borges? O conto Aleph, do Borges, tem claríssimas referências à Divina Comédia. Porque no conto Aleph, nós temos um objeto ou uma região em que aquele que olha para lá contempla a totalidade do conhecimento humano, os mistérios todos do universo. Isso, de certa forma, está na Divina Comédia também. É a máquina do mundo, de Drummond, que já estava em Camões, porque toda viagem mística de Dante não pode ser conhecida apenas pelo intelecto. Ele é um dom de Deus, é um favor divino. Então aí está a ideia da máquina do mundo, já presente na Divina Comédia. Ademais, no conto do Borges, o Aleph, nós temos outras referências. Por exemplo, tem uma personagem chamada Beatriz, que é uma referência. E Borges sempre falava de Dante também, né? Ademais, o Otto Maria Carpo, dizem que ele lia a Divina Comédia todos os anos. Para dar a entender um pouquinho o que é um clássico, vamos ver o que o Otto Maria Carpo, na história da literatura ocidental, fala a respeito da Divina Comédia. É possível ler a Divina Comédia assim como se fosse uma obra de hoje, apesar das 1000 dificuldades criadas pelas alusões eruditas e políticas. É uma obra viva, capaz de despertar paixão e entusiasmo, porque não é uma epopeia. Entre as grandes obras da literatura universal, as quais a convenção chama epopeia, a Divina Comédia é a única que não tem nada a ver com os modelos antigos, nem sequer com a Eneida, apesar do autor desta ser um dos personagens principais da obra de Dante. O título, algo estranho, corresponde a uma estética desaparecida. A comédia, segundo Dante, seria um poema que começa por coisas penosas e termina em felicidade, assim como a história sacra da humanidade começa com o pecado original e termina com a redenção. Nesse sentido, Dante pode chamar comédia a sua obra cósmica. Em oposição à tragédia, que é aquela obra em que há um final infeliz, digamos, na comédia nós temos um final feliz. Por que feliz? No caso da Divina Comédia, ele começa no inferno, mas ele termina no paraíso, certo? Então aí está por que ler os clássicos, né? Ademais, na Divina Comédia nós temos muitas referências mitológicas. Nós temos uma ligação com a antiguidade e com uma tradição literária, né? Dante se enxerga como um continuador de uma tradição literária, de certa forma. E ele, de fato, o tempo o colocou nesta posição, o confirmou nesta posição. Mas no inferno nós temos centauros, nós temos minotauro, nós temos Medusa, nós temos as fúrias, as parcas, nós temos Cérbero. Cérbero, aquele cão de 3 cabeças que foi resgatado ou retirado de Hades, dos ínferos, por Hércules. Então, vários elementos da mitologia antiga, da mitologia grega, estão colocados no inferno a serviço do demônio, né? Estrutura da Divina Comédia. A estrutura da Divina Comédia é interessantíssima. São 3 livros: o Inferno, Purgatório e Paraíso. O Inferno tem 34 cantos. Purgatório e Paraíso, 33, somando-se 100 cantos ao total. Cada canto é composto por estrofes de 3 versos, a terça rima. E as rimas são construídas de uma maneira encadeada, em que a segunda rima de uma estrofe coincide com a primeira e a terceira da seguinte, de maneira que o primeiro verso se vê atrelado ao último verso, de certa forma. A primeira estrofe à última estrofe. Vamos falar sobre a geografia do inferno.
A geografia do inferno é assim. Quando houve a rebelião de Lúcifer contra Deus, ele caiu, Lúcifer, na terra com tanta força que ele fez um buraco, mas um buraco enorme. Esse buraco é o inferno. Essa terra que saiu desse buraco, que afundou, saiu do outro lado da terra, elevando uma montanha, um monte. Esse monte é o monte do purgatório. Satanás ficou entalado lá no fundo, no 9º círculo do inferno, em Dite. Esta é a geografia do inferno. O inferno ele tem 9 círculos, cada círculo destinado a um tipo de pecado em que é aplicada uma pena correspondente ou coerente com o pecado. Alguns círculos são subdivididos, têm seções. Por exemplo, o 8º círculo tem 10 valas. Em cada vala tem uma subdivisão daquele pecador. E no 9º círculo, que são os traidores, também tem 3 giros. No primeiro estão os traidores dos parentes, dos familiares. No segundo estão os traidores da pátria, os traidores de guerra. E no último, junto com o capiroto, estão os traidores dos seus benfeitores. E o maior de todos é Judas Iscariotes, que traiu ninguém menos que Jesus. Então, nada mais justo que o próprio Satanás fique mastigando Judas como sua penitência. Agora, então, vamos à parte principal, a parte mais legal. Vamos diretamente à obra. Esta edição foi traduzida por um senhor chamado Ítalo Eugênio Mauro. É uma tradução primorosa, que mantém a estrutura do poema, a quantidade de versos, o tamanho dos versos, a estrutura das rimas. Em alguns versinhos, parece que o tradutor conseguiu fazer melhor do que Dante. Deixa eu ler para vocês o comecinho. O comecinho da obra é bastante interessante, porque no original, essa edição, gente, é bilíngue. Ela tem aqui a tradução do Ítalo Eugênio Mauro, e aqui nós temos os versinhos originais de Dante, em italiano florentino. E nós podemos cotejar as duas em muitas ocasiões para comparar, ver como é que Dante escreveu, como é que o tradutor deixou, né? Que palavra ele usou. Por mais que seja italiano, seja uma língua, um italiano que não é o moderno, um italiano de 700 anos atrás, tem muita coisa que a gente consegue captar. Inclusive algumas coisas engraçadas, como vocês vão ver. A obra começa assim: Nel mezzo del camin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, que la diritta via era smarrita. Traduzido ficou assim: a meio caminhar de nossa vida, fui me encontrar em uma selva escura. Estava a reta minha via perdida. Aí quanto é dir qual era cosa dura, esta selva salvaggio e aspra e forte, que nel pensier rinova la paura. Ah, que a tarefa de narrar é dura, esta selva selvagem, rude e forte, que volve o medo à mente que a figura. De tão amarga, pouco mais lhe é a morte, mas, para tratar do bem que enfim lá achei, direi do mais que me guardava a sorte. Captaram a rima, como uma rima vai puxando a outra? Este é o comecinho. Então, no meio da minha vida, imaginava-se que um homem vivesse 70 anos. Dante, em 1300, tinha 35, portanto, ele estava no meio da sua vida. Olha uma curiosidade aqui. Eu falei que tem alguns versinhos em que parece que o tradutor fez melhor do que Dante. Veja só. Dante e Virgílio estão andando já por ali e tem um bicho lá que come. Quanto mais come, mais fome sente. Então, Dante fala desse bicho. E dopo il pasto ha più fame che pria. Que seria algo assim.
e depois de comer tem mais fome que antes. Mas como que o tradutor deixou isso? Do pasto é mais faminta após que antes. Agora vamos para alguns trechinhos que eu achei bem humorado. No canto 3, verso 127, Dante diz assim: Nunca passou daqui uma alma boa, portanto, se Caronte ora te estranha, pode saber o que seu dito soa. Isso aqui é Virgílio falando para Dante que Caronte está bravo que você está aqui porque nunca passou uma alma boa aqui. Então Dante está se elogiando, dizendo que ele é uma alma virtuosa. Depois Dante vai para o limbo, que é o lugar antes de começar propriamente as penas do inferno, onde estão sábios que não eram cristãos e, portanto, que não foram batizados, são de antes de Cristo e, portanto, não poderiam ser salvos. Ali estão Aristóteles, Sócrates, Homero, Horácio, Ovídio, Zenão, Sêneca, etc. E tem um grupinho ali conversando e Dante se enturma com eles para conversar e ele diz: e assim fui sexto entre o saber, que tinha 5, ele chegou sexto. Ele está se colocando em pé de igualdade com os sábios da antiguidade. Então, ele não é exatamente humilde, sim? No canto 6 estão os glutões. Os glutões são aqueles comilões que não conseguem parar de comer. E eles têm uma pena compatível com o seu pecado. Portanto, eles ficam comendo. E nesse lugar fica chovendo um lodo, um barro, uma coisa nojenta. Só que quem me fez pensar assim, porque a tradução não dá a entender isso de maneira explícita, mas uma palestra do professor Monir Nasser dá a entender que este lodo fedorento e asqueroso tem a ver com o fato da pessoa comer. Então pensem aí, o que será esta lama nojentinha? Agora nós estamos nos avaros e pródigos, no quarto círculo. Avaro é a pessoa que não gasta e que quer angariar sempre mais. É o sovina, é o mão de vaca, é o curu. E o pródigo é o contrário, é aquele que gasta tudo que tem, aquele que não sabe parar de gastar. Ele é pródigo, ele é perdulário, muitas vezes, ele gasta o que não tem. E aí, no verso 55 do canto 4, nós temos Dante falando sobre essas pessoas que estão ali, estas almas que estão pagando seus pecados. E ele diz o seguinte: eternos seguirão seus atropelos. Estes ressurgirão da sepultura cerrando os punhos, e aqueles sem cabelos. Quer dizer, estes são os sovinas, os avaros. E aqueles, os perdulários, os pródigos, gastaram até os cabelos. Então eles estão até careca, de tanto que eles gastam. No canto 8º, Dante encontra um desafeto seu. Alguém que, enquanto vivo, era inimigo de Dante. Eles estão atravessando um rio, num barco, Dante, Virgílio e mais um grupinho de condenados. Só que Dante começa a discutir com o cara e esta alma danada avança para bater no Dante. E nisso Virgílio salva o Dante, joga para lá o condenado e ele cai no rio de lama. E Dante fala assim: e eu, mestre, ser-me-ia bem lisonjeiro vê-lo afundado nesta lama fria, antes de estarmos fora do atoleiro. E ele, antes de inteirada a travessia, será cumprido o teu desiderato. Convém que gozes dessa regalia. Pouco depois notei tão rude trato, dar-lhe os companheiros inclementes, que disso ainda a Deus louvo e sou grato. Ou seja, Dante pede para o Virgílio para ver o seu desafeto afundado na lama. E Virgílio fala: tudo bem, você pode ver sim.
Só que nisso os outros condenados pegam esse outro pecador e dão uma surra nele. E Dante diz: disso ainda a Deus louvo e sou grato. Ou seja, eu sou grato a Deus porque o meu inimigo apanhou. Agora vamos pular para o canto 13, em que os pecadores estão transformados em árvores. Só que acontece o seguinte: Dante está reticente em acreditar nisso. Aliás, Dante escuta choros e gemidos e não sabe de onde que vem. Ele acha que os danados estão escondidos atrás das árvores. Então Virgílio fala: arranque um galinho dessa árvore aí. E quando ele arranca, a árvore chora e grita e escorre sangue. E Dante fica todo triste e penalizado e fala: desculpe, se eu soubesse que você era uma pessoa, eu não tinha arrancado um pedaço de você. Logo, ele disse: se acaso arrancares algum galinho de uma dessas plantas, mudarás o que agora imaginares. Levei à mão a primeira das tantas, e um raminho arranquei de um espinheiro. Gritou seu cepo: por que me quebrantas? Após de sangue se cobrir inteiro, disse ainda: o que faz que me atormentes? Não tens de pena o espírito primeiro? Homens fomos, e paus só remanentes. Deveria ter tua mão mais cortesia, nem que fôssemos almas de serpentes. E depois Dante se desculpa, mas isso aqui foi uma malvadeza do Virgílio, porque Dante não queria fazer mal, não, mas o Virgílio falou: arranca um pedacinho. Ele arrancou, sei lá, uma orelha, o nariz da árvore, né? Coitado. Agora nós vamos lá para o canto 18, página 127 da minha edição. Eles estão lá no círculo do inferno e Dante se aproxima, porque Dante conversa com os pecadores e pergunta: quem é você? O que você fez para você estar aqui passando por esse sofrimento? E eles falam: eu fui fulano e tal, fiz isso, isso, aquilo. Então Dante está conversando com uma alma ali e vem um capeta e dá uma bordoada na alma e fala o seguinte: aí deu-lhe um demônio, um safanão, com seu látigo e disse: aqui não há fêmeas para alcovitar, fora rufião. O demônio está dizendo assim: pare de fofocar, e dá uma cacetada na alma. Outra parte aqui, também aquela mesma lama, né? Só que aqui nós já temos mais explicitamente o conteúdo, a natureza, a substância deste lodo nefando e nefasto. Que tem um verso em que, na tradução, ficou assim: aí chegados na funda bacia, vi gente imersa num limo asqueroso, que de comuns cloacas parecia. O tradutor é muito elegante, porque no original está assim, ó: vide gente atufata in uno sterco. Esterco. Portanto, já sabemos bem do que se trata esta lama nefanda. Agora nós vamos para o canto 20. Essa parte eu achei bem engraçada. Por quê? Os pecadores têm, nesse círculo, as suas cabeças viradas para trás. Então, eles andam para trás, ou então eles andam sem saber para onde vão, porque a cabeça está virada para trás. E eles estão chorosos. E Dante vê o seguinte: nossa imagem assim de perto vendo, tão torta, que dos olhos lacrimosos seu choro ia pelas nádegas vertendo. Ou seja, eles choram e as lágrimas caem na bunda. E Dante fica comovido com essa situação deles e chora também. E Virgílio vem e censura, chama a atenção de Dante: por que você está chorando? Ainda estás com os tolos enganosos? Para o piedoso, aqui piedade é morta. Pois quem mais acelerado é do que quem a justiça de Deus paixão comporta. Virgílio diz, portanto: não se comova porque eles estão aqui pela justiça divina, que é perfeita. Então não se comova, não chore por eles. Mas claro, Dante sempre fica tristinho, apesar de que lá para o fim nós vamos ver uma situação diferente. Tem alguns versos muito bonitos na Divina Comédia que o tradutor conseguiu manter. Por exemplo, nós estamos agora no canto 23, verso a partir do 130. Eles precisam sair, Dante e Virgílio, de um lugar, e aí algum dos dois fala o seguinte:
Se há para a direita um passo conhecido, que para sairmos dê facilidade, sem que precisem os anjos infiéis buscar-nos nesta infausta cavidade. No canto 21, Dante e Virgílio chegam num círculo e precisam atravessar uma ponte. Só que o capeta que dirige este círculo engana-os, dizendo que essa ponte caiu, tem que passar por outra. Ela caiu quando houve um terremoto, que é o terremoto que houve quando Cristo morreu. Houve um terremoto que abalou o mundo e abalou até o inferno. Então ela caiu, que é mentira dele. Então eles têm que ir por outro lado. E aí esse demônio dá ordem para os seus demônios subordinados conduzirem Dante e Virgílio até a outra ponte. Só que para dar o sinal de partida, o demônio faz o seguinte, o verso 139. Do seu traseiro o som de uma trombeta. Como é que o demônio deu o tiro de largada da corrida? Depois, no canto seguinte, Dante e Virgílio vão acabar fugindo desses demônios. Os demônios se envolvem numa briga, eles caem dentro de um rio que fica fervendo, e aí os outros demônios vão ajudar a tirar de lá, porque eles não conseguem sair, e Dante e Virgílio, dão no pé. Os demônios não gostam disso, e os demônios vêm correndo atrás deles. Então, Dante e Virgílio fazem o seguinte, Virgílio pega Dante no colo e se joga de um precipício para o círculo de baixo. E os demônios, têm asas, inclusive, eles não vão ao encalço deles no outro círculo, porque os demônios precisam cuidar das suas responsabilidades. Então, eles não têm permissão para saírem da região para a qual eles estão designados. Tem outro pedaço também, outro trecho, em que Dante e Virgílio mudam de círculo do inferno, nas costas de um demônio voador, bem grandão, um monstro. Eles literalmente sobem na garupa do bicho. No canto 26, Dante dá uma bela alfinetada nos seus conterrâneos em Florença, porque Dante foi exilado. O contexto de Dante é de guerra entre guelfos e gibelinos e depois entre negros e brancos, que eram duas facções, uma a favor do controle maior do Papa, outra menor, e os guelfos e gibelinos, uns a favor de Florença subscrever-se ao poder da França, e os outros queriam que Florença respeitasse o poder do Papa, e então Dante tem muitos inimigos, ele é exilado, então ele aproveita para colocar muita gente desafeto seu no inferno, e ele fala assim, alegra-te, Florença, que és tão grande que as asas bates por terra e por mar, e pelo inferno o teu nome se expande. Ele enche o inferno de Florença. Na página 188 da minha edição, isso nós estamos no canto 28, nós temos mais uma situação escatológica. Aqui, os pecadores estão sendo esquartejados por um capeta. E então, são vísceras, órgãos que estão à mostra. E o tradutor, que é muito educado, fala assim, nem um tonel se a duela rebenta, fende-se como alguém que vi, rasgado desde a garganta até lá onde se venta, com as entranhas à vista e pendurado entre as pernas, levando o ascoso saco no qual fezes se torna o que é tragado, ou seja, as tripas, os intestinos. Como é que está no original? Tralegambe pendevan le minudia, la corata pareva, il tristo sacco, que merda fa di quel que si tragudia. Agora nós chegamos ao fim. Literalmente, nós estamos no canto 32, já de 34 cantos, e Dante entra numa altercação aqui com um danado.
Porque Dante tem esse costume de perguntar quem é e o que você fez. E eu vou registrar a tua história e você não será esquecido. Esse é o pagamento que Dante oferece, né? E também, às vezes, Dante oferece como pagamento notícias do mundo, porque os condenados eles têm o poder de prever o futuro, mas eles não conseguem saber o presente do mundo. Então, Dante conta, lá no mundo tá isso, teu filho não sei o que, teu filho casou, teu filho tá feliz, tua filha não sei o que, tua mulher achou outro, sei lá, né? E às vezes ele paga assim, olha, eu vou eternizar a tua história, porque eu vou registrar e você não será esquecido. Só que ele chega aqui para um cidadão que está enterrado assim, só com a cabeça para fora, praticamente, e pergunta, quem é você? E o cara diz, eu não vou falar. E aí veja só o que se passa aqui. E tu, quem és que vais pela antenora lanhando? Respondeu. De outros a cara, tão que se fosses vivo demais fora. Esse é o danado. E Dante. Vivo eu sou e poderei tornar mais cara para ti, disse eu, a busca da tua fama, se o meu relato a não tornar mais clara. E o danado. Minha vontade o oposto é do que reclama, respondeu. Sai e corta o ritornelo, que lisonjear mal sabes nesta lama. E Dante. Teu nome agora mesmo vais dizê-lo, disse eu, enquanto o erguia pelo cachaço. Ou não vai te sobrar um só cabelo. Nem que me arranques todo o meu plumaço, não to direi. Nem deixarei entendê-lo, por 1000 vezes que caia em mim teu braço. Disse ele, enquanto eu do seu cabelo arrancava mais uma maçaroca, ladrava com o olhar fixo no gelo. Ou seja, o Dante que chorava de ver as almas sofrendo suas penitências, que é censurado por Virgílio, porque fica chorando o tempo todo de tristeza. Agora ele mesmo pega um condenado que já está lá sofrendo suas penas e você não vai me dizer quem você é? Então eu vou puxar teus cabelos aqui, ó, arranquei mais um chumaço. Pessoal, o que eu quis era demonstrar para vocês um pouquinho do que é a Divina Comédia. Estes excertos que eu trouxe seguem um recorte de humor e leveza. A obra inteira, assim? Não. A obra é muito séria, muito grave, muito solene. Toda a estrutura das frases é rebuscada, é lindo de se ver. Mas também tem esses elementos cômicos. Então, eu espero ter acendido um pouquinho de curiosidade em você e que você procure, portanto, ler a Divina Comédia, ler o Inferno, que é com certeza um acesso a um clássico bastante tranquilo, eu diria. A Divina Comédia não é difícil de ler, sobretudo nesta edição maravilhosa que tem notinhas de rodapé que explicam tudo. Quem foi fulano, beltrano e cicrano, o que ele fez, quando que ele nasceu, quando que ele morreu. As referências mitológicas estão explicadas nas notas de rodapé. Você não se sente perdido lendo este livro. Os cantos são curtos, eles têm entre 136 até 150 versos, isso é bem curto, isso dá 5 páginas cada canto. Não é um livro demorado de ler, é um livro bem tranquilo. Isso aqui você lê em 2 dias tranquilamente, né? Isso aí, pessoal, muito obrigado pela paciência e pelo interesse. Até a próxima!